Saudações, pessoal! Salve, salve, galera! Eu sou Walter Masaki. E eu sou Guilherme Tanaka. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Nem KDR. Uma produção da Associação dos Monstros da Tenrikyo do Brasil. No episódio de hoje, nós daremos continuidade à nossa série Trabalhos que Salvam. Isso mesmo, nela a gente conversa com yobukos e fiéis da Tenrikyo que têm uma atuação bem relevante fora da comunidade tenrikiana, seja com uma atuação de sucesso profissional ou de impacto positivo na sociedade. Exatamente. E para o episódio de hoje, convidamos a Cristina Watanabe para uma conversa com a gente. Ela é yobuko da igreja Nipako e trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade. Então, se preparem que a gente vai começar a nossa entrevista. Tudo pronto? Roda a vinheta! Olá, Cristina Watanabe, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Anderson, obrigada, Walter, pelo convite, né? Primeiro quero agradecer a vocês pelo convite, espero poder ajudá-los aí, responder as perguntas de vocês. Nós ficamos muito agradecidos por você ter topado participar disso com a gente, né? Então, esse é o episódio de estreia de uma série nossa, em que entrevistaremos pessoas da Tenrikyo que atuam fora dos muros, né, da igreja e em diversas áreas na sociedade. E a gente escolheu você para conversar a respeito do seu trabalho, do trabalho que você faz com jovens, né, em situação de vulnerabilidade social. Então a gente vai pedir primeiro para você se apresentar para os nossos espectadores, nossos ouvintes, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? Pode sim. Então, gente, boa noite, né? Eu sou a Cristina Watanabe, eu sou do Nipako Kyokai, Shinji-san do Nipako Kyokai, tenho, né, tem que falar a idade? Não precisa, né? Não precisa falar a idade, né? Pode ficar à vontade. Não, eu já tenho 49 anos, né? Sou yobuko. Que mais que eu preciso falar, gente, da apresentação? Eu não sou muito bem para me apresentar, não. Que mais? Sou pedagoga, né? Formada em pedagogia, e eu atuo com jovens, né, que cumprem medida socioeducativa. Ah, que interessante. Interessante mesmo. Aproveitando, então, que você falou um pouquinho a respeito da sua relação com a Tenrikyo, fala para a gente de como começou isso, quais cursos você já fez, de quais atividades você participa. Tá, na verdade, assim, eu comecei no Tenrikyo muito nova, né? A minha família, né, meus pais, eles não são da Tenrikyo, né? Quer dizer, agora participam, né, porque eu também estou, então eles acabam participando, a minha mãe acaba participando também. Mas, assim, eu comecei na Tenrikyo através do que fazia aula de japonês lá no Tenryo, né, que é perto onde eu morava. Então, eu comecei, na verdade, a ingressar no Tenrikyo através do Tomarikai, né, da escola, né, que o pessoal do Nihongaku acabou convidando, então eu comecei a participar ativamente desta forma, né. E aí depois, na minha época, né, a gente tinha também, né, participei bastante do Tsudoi como orientadora, né, eu também fiz bastante, eu acabei fazendo o Koshu, fiz o Shuyokai, né, fui para o Nihon, né, também receber, né, fazer o Beseki, e é isso, né, e aí casei com um terikiano e estou até hoje, né. Aí, né, participo assim, gente, eu vou ser muito sincera, a minha participação é muito pouca agora, né, acho que quando eu era adolescente, eu acabava participando mais, né, depois que eu comecei realmente a estudar, né, fazer a faculdade, comecei a ingressar no mercado de trabalho, aí acabei realmente não participando tanto. Vou todos os meses no Kyokai, no Matsuri, né, a gente vai, meus filhos acabam participando mais que agora, né, estão já também adolescentes aí,
né, fizeram também, participaram de todas as atividades, participam também do COTEC, né? Então, eles são mais ativos nesse momento do que eu, né? Eu acabo mesmo participando mais das questões do Kyokai mesmo. Bom, Cristina, e dentro, né, da sua área de trabalho hoje, né, qual foi o motivo de você ter escolhido essa carreira, né? Bom, na verdade, assim, eu sempre tive... meu sonho sempre foi ser professora, né? Acho que desde pequena, né, eu sempre tive vontade de ser professora. E quando chegou na época do vestibular, acho que foi uma escolha certeira, apesar de meu pai principalmente, ele não queria, né? Ele dizia que não. Professora, né? Ele falou assim, professora nesse país sofre muito, né? Nossa. Mas... eu também né? fiz faculdade de licenciatura. E sei um pouquinho como é. Então, né? Então, e assim, e acho que na cabeça do meu pai, tadinho, ele queria que, né, eu fosse uma médica, né, me formasse em medicina. Mas realmente, assim, eu nunca tive dom para essa questão. E eu sou uma pessoa assim muito social, né? Eu gosto muito de participar né, desde adolescente, eu sempre participei de grupo de jovens na escola, né? Participava, né, de atividades, né? Ia em creches para fazer alguma atividade com as crianças. Então, assim, na verdade, eu falo que eu sou uma pessoa muito social. E a pedagogia, ele é um curso essencialmente social, né? Então eu acabei optando pela pedagogia por conta disso, porque assim, para mim o papel do professor ele é de formar cidadãos, né, autênticos, né, e justos, né, para desde os primeiros anos, né, de escolaridade. Então, assim, pensando nisso, né, eu falei assim, eu sempre, né, tive a certeza de que assim, a minha profissão, né, deveria ser nessa questão de ser um agente transformador para auxiliar, né, no processo da construção do conhecimento, né? Porque isso acaba realmente me fascinando. Então, por isso que eu fui mais para o lado, né, da educação. E aí, né, estou até hoje, né? Assim, nunca saí, né, da área, né? Sempre trabalhei ativamente. Então, quer dizer, na verdade, eu comecei como professora de educação infantil, depois eu fui para a coordenação, né, de escola de educação infantil. Aí eu acabei abrindo a minha própria escola de educação infantil, né? Fiquei aí um bom tempo com com uma escolinha de educação infantil e também trabalhei numa escola como professora, né, dando aula para primeiro ano, né, que era a alfabetização. Então, e aí, né, na verdade, assim, trabalhar com adolescente, acho que nunca foi, na verdade, uma vontade, eu acho que acabou acontecendo, né? E aí acabei saindo da sala de aula para desenvolver atividades dentro, né, trabalhando com adolescentes, né, cumprindo medida socioeducativa. Então, a minha trajetória na área de educação foi essa, né? E aí também, né, trabalhando com adolescentes de medida socioeducativa, eu comecei também, entrei nesse concurso, depois de 1 ano e meio, já atuei como coordenadora pedagógica dentro da instituição, né, fiquei durante uns 15, 16 anos, né, trabalhando com os adolescentes, e aí, né, fui convidada para trabalhar na área de gestão, né? Então, que agora, atualmente, né, é onde eu estou trabalhando, né, na parte de gestão em medida socioeducativa. Mas é interessante, porque quem geralmente escolhe essas áreas de educação, assim, por vocação mesmo, né, como você tem falado para a gente, geralmente tem esse sentimento de querer transformar algo, né, na sociedade. Sim. E a educação, principalmente essa, assim, você falou que trabalha já com crianças, né, começa assim, pouco a pouco. Às vezes a gente sabe que é meio difícil, né, não chega a ser aquilo tudo que a gente imagina de resposta, né, porque não é tão rápido, mas acredito que é muito, assim, é muito bom quando a gente vê, né, alguns resultados que aparecem, né, daquilo que a gente está se esforçando em construir. E chegar onde você está agora, né? Acho que isso é bem interessante, né, Walter?
Sim, sim, muito bacana mesmo. Então, você falou um pouquinho a respeito de como chegou até essa parte que você mencionou de administração, né? Fala pra gente como funciona o trabalho que você faz. Tanto o trabalho que você fazia anteriormente, já trabalhando com esses adolescentes, quanto o trabalho que faz hoje, né? Bom, quando eu entrei, né, para trabalhar com adolescentes privados de liberdade, eu entrei como pedagoga, né? Então, a minha atuação era direta com eles, né? Com os jovens. Eu sempre trabalhei em unidades masculinas, tá? Então, assim, a minha relação era direta, né? Sempre foi direta, né? Com os adolescentes o tempo todo, e aí eu trabalhava como pedagoga, então dava, né, no início a gente dava atividades de alfabetização, porque tem muitos adolescentes que tinham dificuldades, né, apesar de ter 16, 17 anos, mas tinha muitas dificuldades em leitura e escrita, então eu atuava fazendo, né, esse trabalho. E aí, quando eu fui convidada a ser coordenadora pedagógica, né, aí o meu trabalho acabou se ampliando, né, porque, na verdade, eu fiquei responsável por todo o processo pedagógico dentro de uma unidade de internação. Então, na coordenação pedagógica, a minha atuação era, né, cuidar da escola do ensino formal, né, que é a escola da rede, que vem dentro da unidade, né? Os professores vêm para dentro para poder dar aula, né? Então, eu tinha esses professores ficavam sobre, né, a minha supervisão. Também tinha a área de educação profissional, que é onde eles têm cursos, né, de qualificação profissional básica. Então, também ficava responsável por essa área e também pela área de arte, cultura e de esportes, né? Então, assim, eu tinha uma equipe que dentro dessas unidades, né, acompanhavam e trabalhavam todas essas atividades, né, fazendo ali um trabalho, né, pedagógico com esses jovens, né? Então, eu fiquei durante uns 15 anos, mais ou menos, né, na coordenação pedagógica. E aí, acho que foi em 2014, 13, mais ou menos, eu fui convidada para trabalhar na executiva da medida socioeducativa, né? Então, eu fui trabalhar como técnica da área de educação profissional, especificamente, e aí, depois de uns anos, né, de uns 2, 3 anos, eu fui convidada a ser a gestora desta área. Então, né, e aí eu cuido praticamente do estado inteiro, né, da área de educação profissional, né, dentro da medida socioeducativa. Então, assim, antes eu trabalhava no micro, né, agora eu estou no macro, né, então, quer dizer, antes eu ficava só em um centro e agora a gente acaba respondendo aí pelo estado inteiro, né, na área de educação profissional. Então, assim, agora eu não tenho tanto contato com os jovens, né? Agora a minha atuação é mais na questão mesmo, né, de supervisão, na questão de acompanhamento, né, organizar, né, as diretrizes da área, né? É mais nesse sentido. Mas trabalhei durante 15 anos diretamente com os jovens. Nossa, deve ter aprendido um bocado, né, durante esse período. Sim, eu acho que assim, o que, na verdade, né, eu acho que assim, é muito importante você trabalhar na base para você ter um conhecimento, né, para você depois trabalhar no macro, né? Porque se você não conhece a base, não tem como você fazer um trabalho para o estado inteiro. Então, essa atuação que eu tive com os jovens, né, durante esses 15 anos, ela realmente, para mim, foi muito enriquecedora, né? Porque acabei assim, aprendendo muito, né? E você vivenciando dia a dia, né, com esses jovens, você começa também a ter uma outra visão de sociedade, uma outra visão de educação, né? Porque, na verdade, eu fiquei em unidades que eles
que a gente acaba falando que é de múltiplas passagens. São jovens que já passaram por várias vezes dentro da medida socioeducativa. Né? Então, assim, não eram jovens primários, eram jovens reincidentes, né? Então, acabei tendo, né, assim, bastante contato, e isso realmente acho que ajudou bastante aí, né, no meu crescimento profissional. Verdade. Realmente deve ter, com certeza, a gente vai conseguir, né, ter uma visão macro, conseguindo chegar lá próximo, né, da base, a gente realmente cresce bastante. E uma coisa, mas dentro dessas várias experiências, né, que eu acredito que foram várias, durante 15 anos trabalhando diretamente, né, com os jovens, e também agora dentro da gestão, preparando isso, o que mais assim impactou, né, aquilo que chamou mais atenção, né, dentro desse período de trabalho? Olha, acho que assim, eu falo que é um trabalho, né, ao mesmo tempo que é enriquecedor, ele também é muito frustrante, né, porque você não consegue fazer muita coisa, né, e é um trabalho que eu falo que às vezes você acaba né, saindo, né, refletindo, né, nossa, o que eu estou fazendo? Porque você não vê, você não tem assim uma estatística, né, de quantos jovens, né, vão conseguir sair deste mundo, né? Então isso é muito triste, né? Então assim, durante esses meus 15 anos, né, a gente acaba lidando com muitas questões, né? Questão de medo, questão de, né, perdas, né? Eu falo que é um ambiente muito triste, né? Um ambiente que é muito carregado, né? É muito carregado de emoções também, porque você ficar privado de liberdade não é fácil, né? Ainda mais numa fase uma fase tão, assim, uma fase de conhecimento, né? A adolescência é uma fase que eu acho que assim é uma fase que as pessoas estão se conhecendo, né? É uma fase que você tem sonhos, você começa né, a pensar no futuro, né? E quando você vê um jovem privado de liberdade, você vê que tudo isso para ele não é nada, né? Isso não existe, né? Porque todos os sonhos já foram perdidos aí no meio do caminho, né? Então, isso é muito frustrante, né? Eu acho, né? Eu tenho certeza, porque assim é muito difícil, né? Você trabalhar com esses jovens e não sair de lá mexido, né? Então, eu falo que eu aprendi muito, né? Eu acho que se não fosse essa vivência diretamente com esses jovens, né? Eu acho que talvez eu não teria como é que eu posso dizer? Não é me sensibilizado, mas não teria essa visão que eu tenho hoje, né? Porque lá dentro você percebe que ele é um jovem normal como qualquer outro, como o meu filho, né? A única diferença é que ele cometeu um ato infracional e está pagando por isso, né? É lógico, também tem diferenças sociais, isso, né? Tá posto, né? Mas assim, é muito triste você ficar em um ambiente vendo, né, que não tem muita perspectiva, né? E não depende só do nosso trabalho dentro, né, da medida socioeducativa, né? Depende muito mais da sociedade do que o trabalho que é desenvolvido lá dentro. E isso acaba trazendo para a gente bastante frustrações, né? Eu percebo lá que as equipes elas acabam, né, se doando muito para que as coisas possam acontecer, né? Mas assim é muito difícil, né? Da mesma forma que aqueles adolescentes estão lá, né? A sociedade tem um preconceito grande, até mesmo os nossos servidores também, né, acabamos passando por esse tipo de situação, né?
Então, é bem difícil. Eu acho que assim, né, é um impacto grande que me traz mesmo essa questão, né, do quanto é frustrante você não poder fazer mais e querendo fazer, né, querendo fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, isso acho que é o que mais me impacta, né? É lógico que também a gente tem coisas boas também, né? Não é só frustração, porque senão também as pessoas não conseguiriam trabalhar, né? Acho que assim, eu falo que a fundação acabou mudando bastante a minha vida, né? O meu jeito de olhar a sociedade, o meu jeito de ver o outro, né? Então, eu aprendi muito durante esses anos com os adolescentes, né? E eu acho que talvez eu tenha aprendido muito mais do que ter ensinado a eles, né? Então, isso, né, mudou bastante, né, o meu modo de ver o mundo, de ver as pessoas, né? Acho que é isso, né? Acho que mudou na verdade, acho que meu jeito de, né, na verdade, ser mais tolerante, ouvir mais, né? Eu acho que acabei desenvolvendo essas questões, né? Você estava falando e consigo aprender muito, né, com esses jovens, né? E é óbvio que existe dentro da sociedade muitos julgamentos, mas dentro assim de sua perspectiva, daquele contato que você teve, né, com esses jovens, eu tenho quanto você acha que faz falta ou que fez falta um relacionamento familiar dentro disso? O que a gente assim, observa bastante é que realmente, né, a família tem ali um peso muito grande. A gente, né, muitos, né, as famílias são desestruturadas, né, tem ali adolescentes que os pais também, né, estão presos, né, então a gente vê que, na verdade, eu não vou falar para vocês, né, que eles estão certos, né, que eles foram parar dentro, né, da medida socioeducativa, de uma internação, né, e que o que eles fizeram está certo. Não, está errado, a gente sabe que está errado, né, eles cometeram um crime, né, mas, assim, o que a gente percebe muito trabalhando com eles é que eles só sabem dar o que eles receberam, né, e você conversando com eles, o que a gente observa? Que eles receberam. Nem vou criticar a família, porque a família também ela acabou, né, dando só o que ela recebeu, né? Então, assim, a gente vê que né, tem amor sim naquela família, mas não tem limites, né? A situação financeira também não ajuda, né? Na verdade, assim, a sociedade acaba, né, não dando oportunidade para essas pessoas, e isso acaba, né, lógico, né, impactando nas famílias. E aí, assim, né, esses jovens acabam indo por um outro caminho, porque é aquilo que ele conhece, né? Então, assim, é muito difícil você, né, falar para um jovem que ele está errado se ele só recebeu aquilo a vida inteira, né? Se ele conheceu somente aquilo, né? Então é bem complicado, né? A gente sabe que assim quando a família vai fazer a visita, você percebe que eles são muito carinhosos, né? Os pais lá junto com os filhos, né? Estão lá abraçados, né? Mas assim falta muita coisa ali, né? Então, quer dizer, os pais acabam deixando esses filhos, né? E assim, uma coisa que a gente sempre assim, conversa bastante entre a equipe, né? E fala bastante com esses adolescentes, é que se a sociedade ela não acolhe esse adolescente, né? O crime vai acolher, né? Porque o crime é muito mais fácil.
O dinheiro vem muito mais fácil. Então, quer dizer, se a sociedade não, né, se o governo não faz algo por esses jovens, né, a gente sabe que tem alguém que vai fazer, né, não só por eles, mas pelas famílias também, né. Então, isso acaba, né, levando esses jovens a cometer crimes, né. E isso é triste, porque é o que ele conhece, né. Ele não tem oportunidades, né. Então, isso é muito difícil, né? Você quebrar com essas questões, né? Não depende somente da família ali presente, né? Tentando levar esse jovem para um bom caminho, né? Depende muito mais de outras questões também, né? Então é bem complicado. Obrigado. Não sei se deu para vocês entender aí. Não, é uma temática profunda, né? Assim, Sim. Existe todo um contexto, né? Social, né? Familiar. A gente sabe que existe uma necessidade da sociedade conseguir acolher melhor, né? Do governo também introduzir muitas vezes políticas que possam também ajudar em torno disso, né? Mas foi muito interessante poder escutar a sua experiência. Porque a gente percebe o que a gente precisa de políticas públicas, né? E a gente acaba não tendo, né, para poder acolher esses jovens. O que tem é muito pouco. Então, isso, né, é difícil, né? Quando a gente recebe um adolescente, a gente geralmente, a primeira coisa que a gente faz é a entrevista, né? E sim, a gente conversa bastante. Então, como eu atuava em uma unidade de reincidentes, então esse jovem já né, tinha passado por outras unidades, né? Então ele vinha muito, né? Quando a gente fazia entrevista, né? Eles sempre diziam, né, para gente, né? Mas assim, né, eu consigo muito mais fácil levar comida para minha casa através do crime do que trabalhando, né? Porque, né, não tem, eles falando, eu não tenho oportunidades, né? E a oportunidade que me dão, né, não compensa, né? Eu não consigo levar o que eu preciso para dentro de casa. Então, e aí é muito difícil. Como é que você argumenta quando uma pessoa vem falar para você, olha, senhora, eu preciso comer, né? Eu preciso levar comida para minha casa, eu preciso me vestir, né? E aí, né? O que você faz, né? Né, se ele fala assim, se para uma pessoa que estuda, se para uma pessoa que tem todas as condições econômicas, né, já é difícil arranjar um emprego, né? Imagina um jovem que mora numa periferia, que é negro, né? Que às vezes não tem nem os pais perto para poder auxiliá-los, né? Então, assim, né, é muito complicado, né? Então, né, eles falam, mas a minha vida, senhora, é diferente da vida do seu filho, né? Realmente é diferente, né? A gente sabe disso. Mas é muito difícil, né, a gente. Então, assim, o nosso trabalho né, ficar o tempo todo, né, mostrando que existe outros caminhos, né, que existe, né, que tem como ele sair daquela vida, né. Mas enquanto ele está dentro de uma unidade, a gente consegue protegê-los, né. Agora, a partir do momento que ele sai, isso é mais difícil, porque ele não tem mais ninguém que vá ficar não é guardando, mas que vai ficar protegendo, né? Então, a gente também tem casos, Anderson, de muitos adolescentes, né, pedirem para não ir embora. E isso é muito triste. Quando um jovem chega para você e fala assim, senhora, não me libera, né? Me deixa ficar. Se sente mais acolhido junto com vocês, né? Entendeu? Poxa mais vida, seguro. você. Então, isso é muito triste, né? Porque assim, como é que você quer trocar a sua liberdade para ficar mais acolhido ali né, com uma equipe, né? Então isso é muito triste, né? Então eu falo que quando um adolescente chega, né, nessa questão, né, a gente percebe que ele até quer ter uma vida diferente, mas que realmente as condições lá fora, né, é bem complicada, né? E isso, né? E realmente depois que
ele sai, a gente não tem o que fazer, né? Ele fica pro mundo, né? Então é complicado. Cristina, eu estava vendo aqui, né, que você falou que coordena também uma área de educação profissional, né, dentro dessas instituições, né? E a educação profissional, né? Qual é a área que eles aprendem? O que eles fazem, assim? Só para eu... Na verdade, assim, a gente oferta vários cursos, né, de diferentes áreas. Por quê? Porque, assim, a gente, na verdade, a gente fala que nós não conseguimos profissionalizar, porque o tempo de internação, ele vai variar de 6 meses a 3 anos, né? Mas muitos jovens acabam saindo um ano e meio, né? Eles acabam saindo da medida. E o que acontece? Então, eu não consigo ofertar para esses jovens um curso profissionalizante, porque para você profissionalizar, você precisa de uma média aí de 2 anos, 3 anos. E não é o tempo que ele fica, né, cumprindo medida socioeducativa. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente oferta, né, diversos tipos de cursos de várias áreas, então áreas de serviço, área de alimentação, área de informática, né, área tecnológica. Para quê? Para que ele possa conhecer, né, as diversas profissões e aí, ao sair, né, da medida, ele possa procurar ver qual curso que mais ele conseguiu, né, ter um pouquinho, né, de afinidade, né? Então, assim, então os cursos geralmente são de 3 meses. Então, durante a medida, ele faz vários cursos, né? Para que realmente ele possa conhecer, né, diversos cursos, e aí, quando sair, procurar, né, o melhor caminho. Dentro da medida, né, ele é acompanhado por uma equipe multiprofissional. Então, essa equipe faz um trabalho com esses jovens, né, de cumprimento de metas e um projeto de vida. Então, durante toda a medida, ele vai montando o projeto de vida dele, né, para que ele possa, quando sair, ter aí caminhos, né, para onde seguir. Então, os cursos, ele acaba sendo mais assim mesmo, para que eles possam, né, conhecer várias áreas, porque quando ele chega, ele só tem, a gente pergunta assim, qual a profissão que você quer seguir? Que profissão você conhece? Aí ele fala para a gente, eu conheço pedreiro, né, a empregada doméstica, o policial, né, e é isso que eles acabam falando para a gente, né? Eu falei assim, o que você quer, e o que você deseja ser, né? Fazer. Então, assim, a visão deles acaba sendo muito pequena, né? Eles falam também para a gente, a profissão também tem o traficante, né? Então, quer dizer, é só isso que eles conhecem, né? Então, e a gente precisa realmente ampliar, né, esse olhar, né, em relação às outras profissões, para que ele possa realmente, né, se identificar com alguma delas, né? É lógico assim, tem adolescente que fala assim, eu quero ser médico. Eu falei assim, bom, então para você ser médico, você tem um longo caminho aí para percorrer, né? Eles acabam falando, eu quero ser advogado, né? Então a gente também utiliza os cursos de educação profissional para quê? Para incentivar a elevação da escolaridade. Porque a maioria que vem para a gente acaba, né, quando estão em liberdade, acabam não estudando. E aí a gente precisa, dentro da medida, resgatar, né, essa questão pelo gosto do estudo. E aí a gente utiliza também os cursos de educação profissional justamente para que ele possa levar a escolaridade, né? Então a gente incentiva, faz um trabalho para prestar ETEC, prestar FATEC, eles prestam Enem dentro da medida, né? Então a gente dá toda essa... a gente trabalha todas as questões pedagógicas para que realmente ele possa, né, ao sair, conseguir aí, né, caminhar com as suas próprias pernas, né?
Mas a gente sabe que é difícil, a gente não consegue empregá-los, né? E a gente vem fazendo agora um trabalho bacana, que é a questão da empregabilidade, porque, né, a gente sabe que trabalhando, né, ele saindo com o trabalho, talvez minimize um pouco essa questão de ele voltar para o tráfico, né? Então, é isso que a gente vem trabalhando, né? Agora, nesse momento, né? Também a gente tem investido bastante nas questões tecnológicas, né? Na área tecnológica dentro da medida socioeducativa, né? Então, trabalhando aí com, né, apresentando profissões aí do século XXI, né? Porque assim, a gente, né, eles sempre tinham cursos de pedreiro, tinha curso de colocação de pisos e azulejos, né? E não é isso, né? Eu acho que esses jovens eles podem alcançar muitas outras coisas, né? A gente não Às pode vezes, é, às restringir, vezes né? às vezes eles gostam até vamos dizer assim, um DJ, um Sim, funk, um nossa, funkeiro, né? E daí a gente muito. amplia, né? Assim, porque às vezes aquilo que a gente olha com certa discriminação, né, por parte da sociedade em geral, podia ser também um fator de elevar a autoestima dessa Com pessoa certeza. que está produzindo algo que ele tem prazer de fazer, né? Como cantar, ou produzir um funk, ou uma grafitagem, né? Trabalhar nessa coisa mais do street, né? Da rua, né? E isso também, apesar que é visto, às vezes, com maus olhos por alguns setores mais conservadores da sociedade, mas é muito interessante também que, de repente, né, isso possa também ajudar. Dentro da medida, eles têm curso de grafite, tem cursos né, na área de arte e cultura, tem a capoeira, tem hip hop, né, então, assim, na verdade, assim, é uma gama de atividades, né, que justamente para que ele possa desenvolver, né, as habilidades, né, que ele tem, né. Então, a gente acaba trabalhando com todas essas áreas, né. Tem muitas pessoas que têm uma visão superficial, né? E acha que o trabalho é apenas manter as pessoas lá dentro, vamos dizer assim, tá mantendo e gastando dinheiro dos contribuintes para manter de boa, né? Sem ter, existe um trabalho, existe uma tentativa, né? E isso a gente não tem como, não existe a fórmula mágica e dizer que vai conseguir modificar, né? A mentalidade de todos, né? Devido a tanta coisa que eles passaram. E se a gente for trazer também para o nosso ensinamento, né, a gente também tem a essência, né, daquilo que está dentro do coração, né, do espírito das pessoas, que também precisa ser trabalhado, né? Então, obrigado por ter respondido. Imagina, não, fique à vontade para fazer as perguntas da área aí. Eu cheguei a participar de 2 projetos que eu estava fazendo o registro, né, das atividades, e que eram de pessoas que levavam projetos de arte, cultura para dentro de unidades de detenção, né? E uma delas foi numa unidade de detenção, numa penitenciária feminina, e outra numa unidade de detenção para menores infratores. E é muito... A gente consegue ver o interesse deles por diversas coisas diferentes. E tinha alguns muito empolgados, assim, estudando teatro lá, empolgadíssimos, falando a respeito daquilo e demonstrando muito interesse, assim. Imagino que esse tipo de coisa faça muita diferença, assim, na vida dessas pessoas, né? Não, a gente vê bastante, assim, dentro das unidades, quando você começa a trabalhar as questões pedagógicas, né, é quando, eu acho que é a área que mais acaba não aflorando, né, algumas questões, alguns sentimentos dentro desses jovens, né? Nós temos adolescentes muito habilidosos, né? Até para a questão de, eu falo que esses adolescentes, né, eles têm tanto a dar, assim, para oferecer para a gente, né, que as pessoas, né, se as pessoas realmente se aproximassem, se as pessoas tivessem vontade de fazer algo
algo diferente, né? Eu acho que sim, muitos dali, com certeza, né, sairiam para um outro caminho, né? E a arte, o esporte, né, ela acaba desenvolvendo isso nesses jovens, né? Eles acabam se descobrindo assim, sabe, e você vê o brilho nos olhos, né? Assim, nossa, eu nunca achei que eu ia gostar disso, né? E acabar, né? Assim, eu sou bom, né, nessas questões, porque assim, a vida inteira acho que eles sempre foram muito criticados, né? Ah, você não é bom, você é bandido, você é vagabundo, né? É isso que eles sempre escutaram a vida inteira, né? Então, a partir do momento que você dá a oportunidade, né, através da arte, através do esporte, né, da educação, e ele consegue se desenvolver, ele consegue se destacar, ele também começa a tirar aquela imagem de que ele não presta, né, que ele é um vagabundo. Né? Então, por isso que eu falo que a educação ela é essencial dentro da medida socioeducativa. Né? Então, é importante que seja realmente desenvolvida essas questões, mas não adianta só desenvolver no período que ele está lá internado, né? A educação ela precisa ser boa quando ele está fora também, né? Por que a escola nunca foi atrativa para esses jovens, né? Porque nunca o trataram com respeito, né? E por que dentro de uma unidade de internação, às vezes a gente consegue fazer isso? Né? Porque a gente acaba tendo um outro olhar para esses jovens, né? E na escola, na rede, né? Às vezes a gente não vê isso. Né? Ele é tratado como o jovem que dá trabalho, o bandido, né? O que só vem aqui para fazer bagunça, né? Mas na verdade ele quer algo que realmente o atraia, né? E a gente percebe que a escola ela não é atrativa para esses jovens, né? Ela não oferece nada de atrativo. Então, quer dizer, para eles, realmente, vai para lá, né, para a escola, é mais para poder bagunçar, né? Muitos jovens vêm e falam para a gente, falam, olha, se eu tivesse tido um professor como fulano, com certeza eu acho que eu continuaria estudando, né? E isso né, é forte, né? Porque assim, poxa vida, eu preciso ter a sorte de ter um professor bom para eu continuar numa escola, né? Fala assim, isso é muito triste, né? Você depender da sorte ou da boa vontade daquele profissional ser bom, né, de ser acolhedor para que ele possa continuar a estudar, né? Então, isso a gente fala muito dentro, né, do nosso trabalho, que esse acolhimento ele é essencial para que o jovem, né, ele possa se reconhecer, né, como parte, né, da escola, como parte de uma sociedade, né? E assim, é complicado, porque quando ele sai, isso acaba não acontecendo, né? Você acaba fazendo até um trabalho muito bacana, mas quando sai, ele acaba se perdendo, né? Porque ele não tem ninguém que o acompanhe, não tem ninguém que o direcione, né? Né? E aí acaba voltando lá para a criminalidade, porque esses, né, sabem acolher muito bem, né? Então, e aí acaba voltando novamente para a medida socioeducativa, né? Então, isso é triste, né? Mas em contraponto disso que você está falando para a gente agora, eu imagino que durante esse tempo você também tenha visto alguns resultados muito positivos, né? Talvez você tenha algum exemplo assim de vitória, de aprendizados nesse sentido, que você pudesse contar para a gente. A gente tem assim, né? Não são muitos, né? Mas assim, enquanto eu era coordenadora de uma unidade de internação, nós tivemos meninos, né, adolescentes que conseguiu entrar na faculdade, né, fazer uma faculdade, né, muitos adolescentes. Agora nós tivemos um processo da ETEC FATEC, né, nós tivemos muitos aprovados também nesses processos, né. Tive um adolescente que ele gostava muito de tocar violino, né, na verdade, ele gostava de instrumento musical, e nós tínhamos cursos de violão dentro da unidade. E ele já tinha feito umas 2, 3 vezes o curso de violão. Aí chegou na terceira vez, eu não deixei ele fazer o curso de violão, né, dizendo que tinha outros jovens também com interesse.
E eu sei que ele brigou comigo muito, 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 jogou cadeira, quebrou cadeira, né? Que até ele foi sancionado, né? Por desacato. E depois que ele se acalmou, né? Eu fui conversar com ele, chamei ele para um atendimento e falei, né? Falei assim, olha, você tem que aprender a escutar o não, né? Nem sempre a gente faz tudo que a gente quer, né? Falei, a vida não é desta maneira, né? Eu também, muitas vezes, eu não consigo fazer o que eu quero. Né? Quantos elefantes eu tenho que engolir por dia? Não são poucos, né? Então, conversei bastante, né? Ele muito bravo, falou, não, que eu estava sendo egoísta, que eu estava tirando a oportunidade dele. Eu falei assim, mas você tem que se abrir para outras oportunidades. Né? E nós tínhamos um curso de violino dentro da unidade. Eu falei, olha, então tá bom, então eu vou te colocar num curso de violino, porque se você gosta tanto de música, eu acho que é interessante você participar de outras, né, tocar outros instrumentos. Não, mas eu gosto de violino, eu não gosto de violino, né? Eu falei, bom, experimenta, né? Depois, se você não gostar, a gente volta a conversar, tá? Aí, assim que ele foi primeiro, segundo dia, aí no segundo dia ele já veio falar para mim que ele não tinha gostado, que aquilo não era instrumento para pobre, né? Eu falei, mas e por que você precisa, né? Você acha que esse instrumento é para rico? Não, porque quem toca violino é rico, né? Eu falei assim, não, engano seu, né? Eu falei assim, agora se você não tentar, né? Se você não se permitir, você não vai saber, né? E assim, você precisa conhecer para depois você dizer, né, se você não gosta. Ah, mas eu não gosto do violino porque é para rico. Eu falei assim, não é para rico, né? Eu falei, tenta. Primeiro, eu falei assim, independente se é para rico ou para pobre, como você diz, tenta e depois você vem conversar comigo. Né? E aí a gente acabou persistindo, né? Então, como ele tem a equipe de referência dele, a equipe de referência também, conversando, né, o tempo todo com ele. E eu sei que, assim, por final, ele amou tanto a aula de violino que ele conseguiu uma vaga, né, no projeto Guri, para tocar violino. E agora ele é um dos instrutores, né, de violino no projeto Guri. Né? Então, assim, foi por conta de muita persistência da equipe, de ele, né, tentar outro instrumento que ele acabou se descobrindo. Né? Então, isso é muito importante, né? Você fazer com que ele acredite no potencial dele, né? Porque eles ficam muito, né, enraizados nas questões, né, do que eles conhecem, né? Então, assim, né, então, esse adolescente acho que foi para a gente foi uma grande experiência, foi, né, acho que uma experiência positiva, né? E eu sei que ele está bem, né? Então, de vez em quando, ele, né, até manda mensagem para a gente falando: eu vou dar aula em tal lugar, né? Então, isso é bacana, né? Então, a gente tem bastante jovens que acabam indo por este caminho porque acaba se encontrando através das atividades, né? Mesmo na educação profissional, nós tivemos vários adolescentes que conseguiram trabalho, né, por conta dos cursos que fizeram. Então, isso também é bacana. Né? Então, a gente tem um parceiro que dá cursos, né, dentro das unidades, e esse parceiro, quando o jovem ele acaba saindo, eles ofertam bolsa de estudo para que eles possam, né, continuar aí, né, sua formação profissional. Então, esse próprio parceiro, né, uma empresa grande, acaba abarcando esses jovens para trabalhar na empresa, né? Então, a gente também tem vários adolescentes trabalhando na empresa por conta disso também. Nossa. Me permita dizer uma coisa, a abordagem foi perfeita, sabe assim? Porque às vezes a gente fica pensando assim, o que é que na verdade toca, né? O que vai ajudar esse adolescente quando sair dessa medida, né? Quando voltar para a sociedade, ele conseguir ter forças para enfrentar todas as adversidades que tem. É justamente em momentos como esse, alguém chegar na frente dele e dizer, olha, você tem que entender que o não também é necessário. Sim. Né?
tem que ter o não, tem que ter também o momento que a sociedade também vai dar não, mas não é por isso que aquela porta é a única que ele pode resolver. Ele pode estar abrindo uma outra, né, e estar abrindo um ótimo futuro. Eu gostei muito de escutar sua experiência. Obrigada. Imagina. Né? E a partir desse relato da Cristina, a gente pode perceber também que até nessas escolhas, né, que podem parecer assim, simples para a gente, eles carregam muito esse peso, essa carga social, né? Sim, bastante, né? Eles, os jovens, eles não acreditam muito neles, né? Eu acho que eles se sentem... Eu falo que quando ele entra para uma unidade de internação, ele entra acreditando que ele é um grande bandido, né? E você transformar isso, mostrar para ele que ele não é um grande bandido, que como bandido ele é um fracasso, né? É penoso, né? É trabalhoso, né? Porque você mostrar que existe outro caminho, né? Não é fácil. Então, eu falo que quando eu trabalhava na unidade, eu voltava muito cansada, porque eu ficava praticamente 12 horas dentro, né, do pátio convivendo com eles, e 12 horas conversando, né? 12 horas falando, chamando para conversar. Então, quem dava problemas eu chamava, né? Juntava a equipe de referência para poder também orientar, né? Então, saía de lá muito exausta, porque você ficar falando o dia inteiro, né, tentando convencer de que aquela vida não é boa, que aquela vida não é a única saída, né, que ele tem, é difícil, né? Então a gente acaba, às vezes a gente acaba convencendo o jovem através do cansaço, né? Através de tanto falar. Eu falo, é que nem filho, né? Filho também, a gente fica falando, você colocou a blusa de frio na mochila, você pegou o guarda-chuva, e com o jovem né, no trabalho, né, na internação, é a mesma coisa, né? São 12 horas falando a mesma coisa no ouvido, né? Olha, você tem outro caminho, olha, você não é o bandido que você está achando que é, né? Porque quando eles entram, eles realmente acham, principalmente em unidades de reincidentes, eles acham que são os bandidos, né? Que fala que não deveria nem estar lá, que deveriam já estar no sistema prisional, né? E aí você tem que, né, trabalhar com ele durante o tempo de internação e mostrar que não é, que ele, na verdade, como bandido, ele é um fracasso. E muitas vezes a gente acaba, né, indo para o enfrentamento por conta disso, né? Quantas vezes o menino levantava e falava assim, nossa, a senhora está me tirando, né? A senhora está doida, né? Eu falei, não estou doida. Né? Eu falei assim, realmente, como bandido, você é um fracasso. Quantas vezes você já veio parar numa medida socioeducativa? Você não percebeu ainda, né? Então, quer dizer, assim, é dia a dia, falando, dia a dia, tentando convencê-lo, né, de que tem outros caminhos, né? Então... Eles se sentem importantes, na verdade, né? Acho que a carência dessa atenção afetiva, né? Que talvez alguns não tenham, né? E eles se sentem importantes justamente em dizer que consegue tocar terror na sociedade, né? É isso mesmo. Então, quando eu dava aula, né, eu tive algumas oportunidades de ser professor de alguns adolescentes que davam bastante trabalho, sabe? Não é trabalhozinho de brigar, jogar papelzinho em sala de aula, não. Realmente, de ter violência, tanto verbal como física, sabe? Uhum. E dava para sentir nos olhos desses adolescentes que, na realidade, era uma forma deles mostrarem, assim, se sentirem superiores perante os outros por uma falta que eles realmente não conseguiam sentir, né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa realmente refletir na sociedade, valorizar as pessoas de uma forma que elas não precisem chegar a esse extremo, né? Não, e a sociedade ela acaba fortalecendo isso, né? Porque a sociedade ela acaba fazendo isso. Eu vou, não, tem que mesmo ser preso, né? Tem que, né? Na verdade, tem que ser preso, tem que apanhar, né? E não é isso, né, gente? Porque você percebe que, né,
você tendo esse tipo de atitude, você, na verdade, fortalece para que eles, que eles, né, realmente se achem, né, pessoas importantes por ser bandidos, né? Então, né, a gente acaba fortalecendo esse outro lado também, né? Então, é triste porque ele acredita e a sociedade ainda, né, acaba incentivando, né, acaba fortalecendo isso, né? E não é, né? Na verdade, eles são carentes, né, eles também querem atenção, eles, né, ainda mais adolescentes, que é uma fase que tá ligado no 220, né? Tudo tá florando, né? Então, assim, é muito complicado. Né, e aí você, né, a sociedade também fazendo isso, quer dizer, acaba fortalecendo mesmo, dizendo, não, você é o bandidão, você tem que ficar preso, lá é seu lugar, você, né, é mais seguro você lá dentro e eu aqui fora, né? Então é isso. Bem, a gente está já chegando perto já do final, né, da nossa conversa, nosso bate-papo. E, Cristina, vamos voltar assim um pouquinho, né, falar um pouco assim do lado da sua fé, né, da TNPO. Fala um pouquinho de algum ensinamento, né, se tem algum ensinamento assim que tem te ajudado profissionalmente, ou até mesmo na tua vida pessoal. Atualmente, como é que está essa questão com a fé? Olha, eu falo, em relação ao lado profissional, eu acho que a TNQ ela me acompanha em todos os momentos, né? Uma por trabalhar, né, no ambiente vulnerável, né? Porque você fica o tempo todo em contato com esses jovens, né? Então, a possibilidade de ter um tumulto é grande. Já participei de vários tumultos e eu falo, se não tivesse a proteção que eu tenho, né, eu acho que eu já teria me machucado bastante, né? Porque toda vez que tinha tumulto dentro de uma unidade, eu estava lá dentro, né? Então, eu falo que os ensinamentos também acabam, né, me acompanhando o tempo todo, porque, na verdade, quando você está trabalhando, né, nesse ambiente, primeiro você tem que ter muita fé, você tem que acreditar nas pessoas, né? Você tem que. E na Tenikyo, ela acaba ensinando que a gente precisa tratar o outro como nosso irmão, né? E assim, por mais que as pessoas assim, não, é mentira, ela não trata aqueles jovens como irmãos, né? Mas, gente, é verdade, se você não tem este olhar, né, do outro, se você não enxergar que aquela pessoa é um ser humano como você, que erra, né, que tem arrependimentos, você não consegue trabalhar. Então, isso, né, os ensinamentos me ajudam bastante. Né? Pensar que eu tô fazendo algo, né, para ajudar, porque lá, na verdade, você é um instrumento de ajuda, né? Não tem o que falar. Meu trabalho lá é um instrumento para que ele possa encontrar outros caminhos. Então, eu acho que isso, né, através dos ensinamentos, eu acho que isso me ajudou bastante, né, meu trabalho dentro da medida socioeducativa. Se talvez eu não tivesse essa fé, não acreditasse, né, nos ensinamentos, eu talvez não conseguiria trabalhar com esses jovens, né, porque você precisa se doar muito, né, você precisa mudar muito, né, até o modo de você pensar. Então, assim, muitas coisas eu acabei aprendendo realmente lá dentro, né? A ouvir, a ser tolerante, a ser mais acolhedora, né, a ajudar, né, sempre que possível, porque
você é o único instrumento naquele momento que pode levar uma palavra para esses jovens, né? Dizendo que ele tem um outro caminho. Então, acho que o ensinamento acabou assim, ele acaba sendo presente em todos os momentos, né, da minha atuação profissional. Então, eu sempre, né, de agradecer muito também, né, por tudo. Né? Então, eu acho que, né, se não posso dizer para você, tem uma palavra específica, né, que fale sobre o ensinamento na minha vida profissional. Eu acho que é o todo, né, que acaba influenciando lá no meu dia a dia, né. Até fazer o Sasuke, né, quando alguém está passando mal. Eu não falo muito da religião em si, né? Não falo sobre o Tenrikyo com os adolescentes, mas eu trago nas minhas conversas, né, algumas questões de ensinamento, né? Então, da questão da determinação, a gente, né, fala bastante sobre os nós que aparecem na vida, que aquele momento é um nó, né, na vida dele, que ele precisa desatar esse nó. Então, a gente vai conversando, né, bastante com eles nesse sentido. Né? Então, acho que profissionalmente é isso, né? E na minha vida pessoal, eu não posso, né? Eu também falo que os ensinamentos, né, me ajudaram muito a superar muitos desafios aí, né? A entender certas questões, né? Eu falo que eu tô devendo para o Yagami-sama Yasawa, né? Que eu tenho uma dívida muito grande. Que em 2012 eu tirei um tumor da cabeça, né? Foi algo assim inesperado, né? Mas graças a Deus foi tudo bem, foi uma cirurgia muito bem sucedida, né? Eu falo que a minha dívida é eterna, né? Então, pelas pessoas que também rezaram por mim, que pediram por mim, né? Então, não posso, né, sempre agradecer, né? Porque realmente para mim foi um momento difícil, né? Foi um momento bem complicado e, né? E se não fosse, né? Acho que acho que eu não conseguiria segurar algumas questões aí, né? Então, né? Acho que que o caminho vai mostrando aí muitas coisas para a gente, né? No dia a dia. E é isso, né? Acho que eu tô devendo, aí eu tenho que. Agora, como eu vou pagar, eu não sei, gente. Eu preciso. A minha dívida é grande, eu sempre falo, né? E vou falar aqui também uma coisa interessante, que no dia que eu descobri o tumor, na verdade, eu não falei nada para minha família, só na verdade quem sabia era meu marido. A família não sabia. E eu só podia chorar no trabalho, né? Porque em casa eu não podia, porque tinha meus filhos. Meus filhos ainda, né, eram pequenos, né? Tinham acho que 10 anos. E uma vez lá no serviço, alguns adolescentes me viram chorando, né? Perguntou, né, o que tinha acontecido. E eu não falei, mas eu tinha falado para alguns colegas de trabalho. E aí esses colegas de trabalho disseram, olha, gente, né, hoje deixa a dona Cris quieta, não atormenta ela, né? Quando ela entrar aqui, né, não fique em cima dela, deixa ela, porque ela está passando por um momento difícil. E aí, por fim, contaram para eles, né, que eu tinha descoberto um tumor na cabeça e que eu ia precisar fazer uma cirurgia. E aí muitos adolescentes vieram falar comigo, né? Falaram assim, nossa, dona Cris, a gente está sabendo, vai dar tudo certo, pode ficar despreocupada, né? Não vai acontecer nada de ruim. E até a data da cirurgia, né, eles vinham muito conversar comigo. E engraçado que naquele período eles me deixaram realmente mais tranquilas, né? Mais tranquila. E no dia que o último dia que eu fui trabalhar antes da cirurgia, eu falei, olha, amanhã então, a gente reuniu os adolescentes e falou, olha, amanhã eu não venho, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia, então eu gostaria que vocês continuassem aí, né, à medida de vocês. Eu não sei quando eu retorno, porque vai depender dos médicos, né, da cirurgia, como vai ser, né, o que vai, né,
se vai ser maligno ou não, então, né, eu não sei quando eu retorno, mas que eu queria que eles ficassem bem e que não aprontassem nada, porque eles viviam fazendo bagunça dentro da unidade. E no dia que eu fui fazer a cirurgia, o diretor da unidade ligou para o meu marido e perguntou, né? Falou assim: olha, a Cris vai entrar no centro cirúrgico que horas? Aí meu marido falou. E aí o diretor falou para os meninos, e aí eu fiquei sabendo depois da cirurgia que no momento que eu entrei na sala de cirúrgica, todos eles foram para o refeitório e fizeram uma oração para mim. Né? Que eu falei assim, poxa vida, né, gente? Quem diria, né, que adolescentes considerados bandidos iam, né, ter essa reação, né? Então isso, né, provou que realmente que vale a pena você acreditar, vale a pena você fazer o bem, né? Que é isso, né? Enfim, eles acabaram rezando por mim. E aí, quando eu levei alta, né, o diretor me ligou e falou assim, olha, Cris, o caso inteira parou, né, o centro inteira parou para fazer a oração por você. E na hora que terminou a cirurgia, seu marido ligou, eu já fui lá, falei para os meninos que você já tinha feito a cirurgia, que estava tudo bem. Aí ele falou assim que tinha os 4 adolescentes que estavam chorando, né? Eu falei assim, e aí isso me comoveu bastante, né? Então, porque o quanto, na verdade, eu era importante para eles, né? E eu não sabia dessa importância. Então, isso para mim, né, foi muito gratificante. Então, eu falo, né, eu falo, nada acontece por acaso, né? Então, acho que a gente, porque assim, eu também nunca pensei em trabalhar com adolescentes, né, cumprindo medida socioeducativa. E para mim, na verdade, foi um grande desafio que assim, não foi um emprego que eu pedi a Kami-sama, mas é um emprego que eu agradeço a Kami-sama, porque realmente, para mim, é muito importante, né? Eu acho que para mim é algo que eu me sinto muito grata, né, por ter essa oportunidade, né? Então, é isso, gente. Nossa, que história. Nossa, muito obrigado por compartilhar, né, uma história como essa. Valeu, não é, Walter? Nossa. Só tenho que agradecer. A gente retribui no dia a dia, né, com as coisas. Acho que só em poder... Acho que Deus coloca a gente para a gente crescer nos lugares certos, sabe? Acho que Sim. talvez, né, não vou dizer que não, mas se tivesse somente, se não estivesse trabalhando lá, tivesse apenas indo para a igreja todo dia, não conseguisse desenvolver certos tipos de habilidades, assim, né, com as pessoas, né? Sim. Acho que o Oyasama fica muito contente quando a gente consegue realmente botar em prática, né? A igreja é o local para a gente se congregar, se fortalecer, conhecer, mas a prática realmente tem que ser no nosso cotidiano, né? Tem que ser no trabalho, tem que ser na escola, na faculdade, onde for, que é nesses lugares que a gente vai se fortalecendo. Não adianta nada a gente saber tanto do ensinamento, né? Estudar e dizer que está tão bonito e na hora que tem que ser, né, mais empático com as pessoas, a gente pisar na bola. Não, é verdade. Você hoje deu um bom exemplo de como fazer isso. Obrigado. Eu não sei se é esse o caminho certo, né, Anderson? Eu não sei mesmo. Eu não sei também o que o Oyasama quer de mim, né? Mas, assim, porque realmente não era o meu sonho em trabalhar nesse lugar. Acho que nunca passou pela minha cabeça. E hoje eu não me vejo trabalhando em outro lugar, né? Então, às vezes, até as pessoas falam, nossa, você gosta tanto de trabalhar com esses jovens, né? E eu falo, eu gosto mesmo, né? Eu acho que eles precisam muito, né, muito desse olhar, né? Meus filhos, né, quando eram pequenos, eles até, né, ficavam com ciúmes, porque eu praticamente vivia
dentro da unidade. Era final de semana, né? Às vezes eles faziam tumulto, aí de madrugada eu tinha que correr, larguei já meus filhos em aniversário, né? Tive que sair correndo para poder ir para a unidade. Então, uma vez até o meu filho falou: nossa, mamãe, você acha que gosta mais deles do que da gente, né? E eu falei: não, filho, pelo contrário, né? Eu falei assim: vocês têm o meu amor todos os dias, né? Eles não têm. E vocês estão bem, né? Então, a gente precisa ajudar quem não está bem, né? Então, assim, eu posso deixar vocês aqui em casa porque eu sei que vocês estão bem, né? Eles não estão, e vocês precisam entender isso. Esse é meu trabalho, né? Então, assim, eu realmente gosto do que eu faço e agora eles entendem, né? Eu acho que agora eles percebem, né, que realmente, né, que é isso, que o meu trabalho é ajudar aqueles meninos, né, a encontrar um caminho. Sei que não vou conseguir atingir 100%, mas o pouquinho que a gente puder fazer, né, um pouquinho que a gente puder atingir, um coraçãozinho que eu puder, né, abrir, eu acho que já é um caminho, né? Acho que já é algo, né, importante, né? Só de eles pensarem um pouquinho, né, na hora de cometer um ato infracional novamente, né? Porque eu sempre falei muito para os meninos, eu falei assim: olha, se realmente você não quer sair dessa vida, mas não mata, não maltrata, né, não judie, né? Então eu sempre falei, né, isso para eles, né? Porque eu sei que muitos não vão sair deste caminho, mas assim que a vida é muito importante, né? Então, né, sempre colocando para eles que, olha, tudo bem, você quer roubar, então leva tudo, mas, né, deixa a pessoa viva porque ele é pai de família, tem os filhos esperando ele chegar em casa. Não tire, né, não tire isso da vida das pessoas, né? Então, assim, acho que é o que eu posso fazer, né? É o que eu posso tentar mudar, né? E é isso. Nossa, muito obrigado, Cristina, por conversar com a gente a respeito disso. Esse trabalho que é super importante. E a gente pôde ver um pouco mais a respeito de como acontece, de como isso tudo funciona, né? Porque é normal a gente ouvir comentários, às vezes, das pessoas tendo uma visão assim, bem superficial de como essas coisas acontecem, quando, na verdade, é algo muito mais complexo, né? Que tem várias camadas ali. E, enfim, eu pude aprender um bocado aqui ouvindo você, contando as histórias. Muito legal mesmo. Que bom, né? Aí a gente torce porque a sociedade tem um olhar diferenciado, né? Não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça, porque não tem que passar a mão na cabeça mesmo, né? Acho que assim, cometeu um crime, tem que pagar pelo que cometeu, né? Mas eles já foram julgados. Então, assim, a gente não tem que julgar o que, né? Se eles já estão pagando pelo que eles fizeram. Então, a gente escuta, eu escuto muito, até da própria família, né? A crise é dos direitos humanos, né? Ela é direito só do adolescente, né? Eu falei: não, gente, não é assim, né? É que a gente precisa também ver o outro lado, né? Então, eu falei assim: se você não acreditar, como é que você trabalha com eles, né? Não tem como, né? Eu preciso acreditar, e eles precisam também disso, eles precisam saber que alguém acredita, né? Então, assim, você tratando com respeito, você mostrando o outro lado, né? Eles também vão te tratar com respeito, né? Na verdade, o que eles querem é isso, ser respeitados, né? Porque eles nunca foram respeitados. Então, se tem alguém que vai mostrar esse caminho, né? Ele também acaba respeitando. Então, eu penso assim, eu acredito muito que eles tenham uma saída, né? Mas que, infelizmente, depende muito mais de outras coisas, né? Então, é complicado, né? Infelizmente, é isso. Mas vai fazendo pouquinho. Uma vez a gente, assim, há uns anos atrás, aqui em Petrolina, a gente recebeu uma criança, né? 12 anos, e o pai estava preso, né, na penitenciária aqui. E ele conseguia ligar para o filho, na verdade. Não me pergunte como mais conseguia, né? E um dia ele estava falando para o filho assim, onde é que ele estava andando?
Aí eu disse, não, eu tô aqui numa igreja japonesa que tem aqui no bairro, né? Aí ele fez assim, olha, eu quero que você... Veja só, isso eu tava junto desse menino na hora, né? E aí eu já fiquei arrepiado quando eu escutei o que o pai dele estava falando. Ele disse assim, fique com essas pessoas, né? Continue aí, né? Faça um caminho diferente do seu pai. Então, assim, às vezes a gente menospreza porque acha que não existe um pouco de bondade, né? Que assim, a bondade naquela pessoa tem, né? Tem. Na realidade, o que é menos, na verdade, a poeira, né? O mal, na verdade, é o que tem que sair dali, que se acumulou, né? Então, a gente, na verdade, tem que lembrar desse detalhe também, trazer o ensinamento para a gente poder conseguir, pouco a pouco, porque eu concordo contigo, não é uma coisa assim que vai dizer, eita, pegou a menina e vai melhorar, vai deixar de ser, sabe, uma pessoa que vai dar trabalho à sociedade, não é bem assim. É uma coisa que a gente tem que conhecer a fundo, né? E, Voltaire, eu acho que a nossa proposta também talvez seja essa, né? Com alguns momentos, a gente está trazendo temas que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais por dentro, né? Assistindo o nosso podcast, e daí começar a refletir um pouquinho para o outro lado, e quem sabe pouco a pouco, né, também contribuir para essa mudança, né, que nosso ensinamento, né, nos guia, né? Com certeza. Ouvindo os relatos de pessoas do caminho atuando, enfim, nas suas áreas, a gente consegue aprender um bocado a respeito disso. Agora... eu não sou muito estudiosa do caminho, né? Eu tento fazer a minha parte aí, gente. Eu vou falar nesse modo, né? Eu não sou estudiosa, né? Não sou muito, né? Eu falo, eu preciso realmente, né? Eu sei que eu preciso focar mais nessa questão, né? De ser estudiosa aí no caminho, né? Na verdade, você acaba fazendo quando eu fui fazer o Shuyoka, quando eu fui fazer o Koshuna, aí vou falar para você, eu fui fazer o Shuyoka já velha, viu? Não fui fazer com meus 18 anos, não. Fui bem velhinha, viu? Acho que faz o quê? Faz uns 5, 6, não, uns 8 anos, mais ou menos, que eu fiz o Shuyoka. Mas eu vou falar para vocês que foi uma experiência muito boa, porque eu acho que era o momento certo. Se eu tivesse feito com meus 18, 19 anos, talvez não seria tão bom quanto foi quando eu fiz, né? E para mim, o Shuyoka foi uma experiência muito, muito boa, né? Acho que foi um momento único para mim, né? Na verdade, eu fui porque eu tinha feito uma determinação por conta da cirurgia, né? Do tumor da cabeça. E mesmo assim, ainda fiquei enrolando, porque aí você acaba não conseguindo organizar as férias, né? Com o Shuyoka, né? Foi bem complicado. E eu não queria fazer com adolescentes. Eu falei, não, eu quero fazer em julho, que são pessoas mais velhas. Só que em julho eu não consegui férias. Meu diretor não liberou. Eu falei assim, não, Cris, eu te libero em janeiro, então. Eu falei assim, não, eu não acredito que eu vou fazer com jovens. E eu peguei uma turminha, mas uma turminha que eu falei, gente, quando eu li no primeiro dia, eu falei assim, não, eu vou pegar minha mala e vou embora, porque eu não vou aguentar. Falei, mas no final, eu falei, gente, foi a melhor coisa, né, que aconteceu de eu ter feito com o pessoal mais jovem e naquele momento, né? Então, acho que nada acontece por acaso. Realmente, para mim, nada acontece por acaso. Acho que tudo tem um porquê, né? E é isso. Verdade. Então, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Nossa, Desculpa foi aí. muito legal. A gente aprendeu um bocado aqui. Não, mas olha, antes da gente encerrar, ainda vamos pedir mais uma coisinha aqui. Você teria alguma sugestão, seja de filme, livro, alguma atividade, qualquer coisa que você queira deixar como sugestão para os nossos ouvintes? Em relação à área, eu não... Não precisa necessariamente ser dentro da área em que você atua, né? Qualquer coisa que você acha que
possa servir assim para maturação espiritual das pessoas, ou até mesmo para um momento de descontração, alguma atividade que você goste de fazer, momento de lazer. Pode ficar à vontade para... Bom, assim, eu gosto muito de ler, né? E leituras, assim, eu gosto. Vocês vão dar risada, mas eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Eu acho que é um livro. Eu acho que é um livro que, para mim, traz muito aprendizado, né? Eu gosto, quando eu atuava com os meninos, eu gostava muito de ler para os adolescentes que não conseguiam fazer a leitura, e a gente ia discutindo um pouquinho sobre, né, os capítulos ali, então era muito interessante quando ele fala sobre amizade, né, quando ele fala que tem que cuidar do outro, então eu acho que é um livro que traz muitas questões aí que a gente consegue trabalhar, né, com jovens, com crianças, né, e que falta muito nesse mundo, né. Então, sobre o valor da amizade, sobre o valor do cuidar, né, quando eles falam da cuidar da rosa, né, então, né, eu gosto muito desse livro. Eu acho que esse livro traz aí grandes aprendizados para todos, né. Então, é algo também que... E também tem um... Não sei como eles falam, como é quando aqueles vídeos curtos, né? Que fala Vida Maria. Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu sei, é um curta-metragem de animação, né? Isso, Brasileiro. isso. Que fala, né, de uma mulher que cresce na roça, que não pode estudar, né? E que vira um ciclo vicioso, porque aí ela tem filhos, a filha dela também tem a mesma, né? Acaba seguindo o mesmo caminho, né? Então, eu também gosto muito desse filme, esse filmezinho, né? Que a gente usa bastante. E é isso, gente. Acho que né, que eu posso, né? Se você falar, não, se vocês precisarem, eu até procuro e mando para vocês. Se vocês quiserem trabalhar com algumas questões aí, né, eu posso mandar sim, não tem problema. É que de cabeça mesmo, né? Ah, não, a gente sabe E que... agora também, trabalhando na questão de gestão, a gente acaba trabalhando mais na área burocrática, né? Não que eu não goste, mas, assim, realmente, eu trabalhei na base, né? Para mim, eu acho que é muito melhor. Eu gosto muito mais, né? Eu tenho muita saudade de atuar com jovens, né? E agora eu acabo não atuando, acabo ficando mais na parte burocrática, isso é um pouco triste, mas faz parte, faz parte. Porque acumulou muita experiência. Chega um momento que a experiência é muito importante nesses momentos de gestão, sabe? Né? Eu acredito, né, que sim, né? Eu espero que sim, né? Mas trabalhar na base é muito melhor, eu acho, né? Acho que eu tenho saudades. Mas acho que também a idade você vai se cansando também. Eu falo, não é verdade. Eu preciso um pouco de sossego, porque é bem difícil, né? Bem difícil. Você acabava ficando muito tempo, né? Com eles. E é isso. Acho que nessa questão não pude te ajudar muito, Walter. Desculpa. Não, mas era isso mesmo Foi que ótimo. a gente queria. Desculpa. É isso mesmo. E essas duas obras que você mencionou são obras muito legais. Esse Vida Maria, né? Ele tem no YouTube, eu lembro de já ter assistido ele no YouTube algumas vezes, é bem fácil de encontrar. Ele é curtinho, né? Um curta-metragem, dá para assistir. E o Pequeno Príncipe, nossa, é um livro que, apesar dele ser também curto, assim, dele ser de fácil entendimento, de ser uma leitura rápida, ele também traz muitas mensagens incríveis, assim, muitas reflexões. Então, eu acho que foram duas ótimas sugestões que você trouxe para a gente. Sim, eu adoro. E aí eu sei que assim, eu fazia algumas atividades com jovens e eu falava assim, bom, gente, eu vou presentear. Eu sempre comprava um monte de livro do Pequeno Príncipe para poder dar, né? Porque é um livro que eu realmente, né, gosto muito, né? Aqui em casa tem, as crianças daqui já leram, né? A gente leu para eles, né? Então, assim, tem esse livro aqui em casa.
Ai, mas ele é Pequeno muito Príncipe. legal. Eu gosto muito, muito mesmo. É um livro de cabeceira. Verdade. Né? É isso, gente. Então é isso. A gente recebeu aqui a Cristina Watanabe para conversar com a gente sobre a atividade dela, né, trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade social. Muito obrigado, Cristina. Imagina, eu que agradeço a vocês pelo convite. Desculpa aí, né? Acho que me enrolei um pouquinho aí. Então, né, mas isso. espero que vocês possam aproveitar aí a entrevista. A gente que agradece, na realidade, sua presença, né? Primeira convidada desse quadro, né? Que a gente tá começando agora. E foi realmente aprofundador, assim. Foi perfeito, tá? Obrigado. Obrigada. Agora, momento leitura com episódios da vida de Yasama. Tal como a água corrente. Oyasama contou a Shirobe Umetani o seguinte: quando estava concentrada, a voz divina disse-me: tal como a água corrente, caia para os locais baixos, caia ao fundo. Não é possível salvar vivendo num casarão com portão e varanda. Viva na pobreza, viva na pobreza. Então é isso. Chegamos ao final de mais um de nossos episódios. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui nos comentários do podcast no YouTube, ou então no seu agregador de podcast, ou também entrar em contato conosco pelo Instagram, em @seinemcaibrasil. Mais uma vez, @seinemcaibrasil. Ou você pode nos mandar um e-mail para podcastsemnemcaibr@gmail.com podcastsemnemcaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Avante Senenkai! Vamos! Vamos! Bem, Voltaire, essa última pergunta é comigo ou contigo? Quem acabou? Pode perguntar. Posso, né? Rapidinho, deixa eu assistir os cachorros. Dá pra ouvir os cachorros? Tá, tô sim. Rapidinho, só pra... É porque vai ficar feio, né?